Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Continuemos a estudar a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, dedicada àquilo que professamos, ou seja, à fé que professamos. São duas partes. A primeira sessão dessa primeira parte é dedicada ao que significa crer e seus desdobramentos. E a segunda sessão é sobre o credo especificamente. Estamos na primeira sessão dessa primeira parte, que inclusive está dividida em 3 capítulos. Nós vamos ver agora, estamos vendo o primeiro capítulo. O primeiro capítulo traz como título O Homem é Capaz de Deus. Capaz, entre aspas, no sentido de que Deus deu a capacidade ao homem de buscá-lo. Então, nós já vimos no vídeo anterior que existe esse desejo de busca de Deus mesmo, que seja inconsciente em algumas pessoas, Mas quando elas procuram uma força maior, alguma coisa, no fundo é a alma que deseja repousar em Deus, diria Santo Agostinho. Vamos ver agora os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. O que o Catecismo, com esse título, subtítulo, que nós estamos agora no número 31 do Catecismo da Igreja Católica, está falando, Está dizendo que é possível a uma pessoa, mesmo que ela não tenha fé, mas se ela tiver sinceridade de coração, livre de preconceitos, livre de ideologias, e procurar a verdade com retidão, com honestidade intelectual, ela pode chegar a afirmar sim que Deus existe. Então, o Catecismo nos lembra que todo homem foi criado à imagem de Deus. Todo ser humano. E é por isso que ele é sempre chamado a conhecer e a amar esse Deus. E o homem que procura esse Deus pode descobrir vários caminhos para poder chegar a esse Deus, ter acesso ao conhecimento desse Deus. Esses caminhos, entre aspas, eles são chamados de provas da existência de Deus. Mas que tipo de provas seriam essas? Não são provas no sentido da ciência moderna de hoje, onde a ciência diz que para ela provar alguma coisa, ser realmente uma prova científica, ela tem que pegar aquele objeto, destrinchar ou colocá-lo dentro de formas matemáticas que sejam extremamente coerentes, provadas pelo raciocínio lógico humano. E aí sim podemos dizer que temos uma verdade científica. Essas provas têm um outro procedimento. É o procedimento pela lógica do raciocínio, pela coerência daquele raciocínio, onde a pessoa pode até dizer, mas eu não tenho como provar isso cientificamente na ideia da ciência do mundo de hoje. Mas se eu parar bem para pensar, esses argumentos, eles têm sua lógica. Eles são plausíveis. Não são argumentos mentirosos. Tem um certo raciocínio verdadeiro por trás deles. Então, verificando essa lógica desses raciocínios, a plausibilidade desses raciocínios, que eles são coerentes, naquilo que está sendo falado, existe uma coerência nisso, eu posso afirmar então essa existência de Deus. São argumentos convergentes e que são convincentes também, e que nos levam às verdades, às verdadeiras certezas. Permitem-nos a chegar às verdadeiras certezas. Aquele que não é o crente, que não acredita,
que não têm fé, mas a chegar a afirmar esse Deus verdadeiro e chegar à verdadeira certeza, diz o catecismo. Como? Qual é o ponto de partida disso? É sempre a criação, né? Deus criou todas as coisas. Então temos a criação do mundo material e também a criação da pessoa. Então são argumentos que dizem respeito a esse mundo e são argumentos que dizem respeito à pessoa humana. É como se o catecismo entendesse, mas também os escritores antigos da nossa igreja entendiam isso, que Deus deixou pistas, né? Deus deixou certos traços de si mesmo em toda a obra da sua criação, para que não somente os que têm fé, que se abriram à fé, pudessem encontrar esse Deus maravilhoso, a imagem do qual nós fomos criados, mas também aqueles que não têm fé, que rejeitaram, que perderam essa fé, possam, pelo argumento da sua inteligência, da sua razão, como eu disse, despido de todo o preconceito, ver a lógica disso e indagar na própria realidade essa presença de Deus. Por exemplo, com relação ao mundo, ao mundo criado, a tudo aquilo que foi criado material por Deus, que saiu da mão de Deus, né? O mundo que a gente vê no dia a dia. São argumentos que partem do ponto de vista realmente de um esforço intelectual muito grande, mas que é possível. Então, o catecismo apresenta para nós sabermos a questão do movimento. Então, se fala, nós temos o movimento no mundo, né? Todo esse mundo que está sempre se movimentando. Deve ter tido alguém que ele colocou tudo isso em movimento, que não precisa de movimento ele mesmo, porque ele é em si mesmo, mas que ele colocou essas coisas para iniciar o movimento. Fala-se sobre o devir. Nós estamos sempre vindo a ser, nos modificando. Se estamos sempre nos modificando, nós somos perfeitos, precisamos nos aperfeiçoar. Mas deve ter alguém que não precisa dessa perfeição e que nos deu essa capacidade de nos aperfeiçoar para irmos crescendo. A contingência quer dizer, nós somos contingentes, não somos necessários, somos finitos. Mas em comparação ao quê? Com certeza alguma coisa que é infinita, que é necessária, né? Que não é contingente, mas ela é necessária, precisa existir. Em comparação a ela, nós nos descobrimos finitos e não necessários. A ordem do mundo, tudo tão certinho, a beleza do mundo. Então, esses poderiam ser caminhos de reflexão, de argumentos, da inteligência humana, da racionalidade humana, onde a pessoa pode chegar a conhecer que Deus é a origem e depois o fim do universo. Olha só o que já dizia sobre isso São Paulo, isso há 2000 anos atrás, né? Falando aos pagãos, ele diz assim: o que se pode conhecer de Deus manifesto para eles, no caso os pagãos, porque Deus lhe manifestou, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade, tornam-se pelas suas obras visíveis à inteligência. Então, tudo aquilo que sai da mão de Deus, Deus deixa um traço do seu poder, deixa um traço da sua perfeição. Então, o homem, com a sua inteligência, ele pode ir tateando, descobrindo esses traços e percebendo a existência de Deus. Isso está na carta aos Romanos 1, 19 a 20. E olha Santo Agostinho. Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas te respondem: estás a ver como somos belas. A beleza delas é o seu testemunho de louvor. Essas belezas, sujeitas à mudança, quem as faz, senão o belo, que não está sujeito à mudança. Então, contemplando este mundo, é possível, mesmo aquele que não crê, ir encontrando caminhos, pistas que Deus vai deixando, para que ele consiga perceber de fato que há um Deus, que há uma existência, algo superior que nós chamamos de Deus, que é o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.